Marcos capítulo 2. Versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. Versículo 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo. Versículo 7. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Versículo 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Versículo 14. E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E, levantando-se, o seguiu. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes, e eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Versículo 19. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, ou doutra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, ou doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Versículo 24. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Versículo 25. Mas ele disse-lhes: e nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam. Versículo 26. Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor.